Bom dia. Constelações familiares. Em poucos anos, esta opção terapêutica, por um lado, e de conhecimento filosófico e de filosofia de vida, por outro, tem se expandido pelos quatro cantos do mundo com uma rapidez incrível. Lá, nos seus começos, ainda como uma construção do terapeuta, foi tomando forma de psicoterapia breve e, aos poucos, da mão do filósofo Bert Hellinger, tomou conta de toda a situação que envolva relacionamentos humanos. Hoje, as constelações familiares permitem observar os problemas no relacionamento familiar de uma forma única, seja nestes problemas familiares gerados no seio de uma família ou ainda tendo uma origem mais antiga, nas gerações passadas. Mas as constelações familiares saíram da gaveta terapêutica e hoje fincam as suas raízes no direito, na pedagogia, na área empresarial, na mediação, sem deixar de lado a sua inesgotável aplicação na saúde e nos desordens no campo familiar. Assim, muitas escolas surgem, muitos bons facilitadores aparecem, se realiza muito exercício sistêmico que só pode trazer equilíbrio, saúde e autoconhecimento. Mas também surgem dúvidas e equívocos. É normal. Na prática, vemos que as pessoas estão informadas sobre as constelações familiares, mas nem sempre compreendem o que é uma constelação. Quais são os seus objetivos ou o que se pode esperar de uma constelação familiar? Às vezes, um consulente liga para marcar uma constelação e podemos sentir na sua fala a sua ansiedade, a aparente urgência e necessidade de trabalhar seus problemas. Mas, na realidade, não passa de curiosidade, ou até de querer saber mais aquilo que é possível. Então, qual é a razão para fazer uma constelação familiar? Ou para que fazer uma constelação familiar? Ou mesmo, quais são os benefícios que me traz fazer uma constelação familiar? Estas perguntas diretas possuem também respostas diretas, que podem ser muito bem compreendidas se você já viu ou experimentou uma constelação familiar. Do contrário, necessitaremos de tempo e de algumas boas xícaras de chá para chegar a uma explicação esclarecedora. A razão para fazer uma constelação familiar simplesmente aparece. Surge da percepção de que algo não flui. Não há nada que obrigue a fazer uma constelação. Não agrega nem tira pedaço se você não percebe essa necessidade ou não experimenta a certeza de que é a hora de mergulhar em questões mais profundas. Sua vida pode continuar no seu curso se não se faz uma constelação e, de fato, o mundo continua girando. Porque, em última instância, cada pessoa é dona do seu nariz. Cada pessoa é como é. E cada pessoa tem o direito de seguir sua intuição, seu coração ou suas convicções. No entanto, sucede que algumas vezes na vida parece que chegamos a um beco escuro, onde não hajamos explicações nem razões lógicas que sejam satisfatórias para entender por que chegamos até o ponto que chegamos. Sem controle e acuados pelo estresse emocional, que tenha ou não tenha explicação, doenças físicas que não deveríamos ter, discussões matrimoniais que se repetem, erros que cometemos de forma cíclica, sentimentos de ansiedade, depressão, pânico ou até aquela sensação de vazio, que até pode ter uma origem clara e aparentemente inevitável no excesso de trabalho, na sobrecarga das responsabilidades, no amor e na lealdade familiar, ou até numa procrastinação. É aí onde as constelações familiares podem ser de uma excelente ajuda.
Toda situação que toque temas essenciais para a vida da pessoa que passa por uma crise admite uma constelação familiar. Todo problema que surja como o mais pesado para a nossa vida, aquilo que doe muito, que angustia, que freia ou trava a nossa vida, aquilo que pesa no nosso coração. Todas estas situações são passíveis de serem expostas num campo, no campo familiar que se abre nas constelações. Temas como a falta de êxito profissional, dificuldades para se relacionar, sensações de vazio ou de tristeza profunda, doenças que não se explicam nem pelos médicos, mágoas, a inacção, problemas matrimoniais e qualquer problema ou conflito que surja dentro das relações familiares ou interpessoais de qualquer tipo. Todas podem ser observadas à luz da filosofia sistêmica e de forma fenomenológica, que é a condição para poder observar o que não se mostra dentro dos relacionamentos. Uma vez que está clara a situação que vamos a constelar, o que se faz na constelação é olhar para isso com outros olhos, com olhos de assentimento à vida tal qual ela é, com olhos sem prejulgamentos, sem preconceitos. Na constelação, o facilitador consegue extrair muitas informações de dentro do campo familiar, inclusive aquelas informações que se mantinham ocultas através das gerações. Uma coisa interessante é que cada dia as constelações necessitam de menos palavras, de menos explicações e de mais sensibilidade, mais centramento e mais entrega a uma força maior. E quais são os benefícios da constelação? Com uma percepção ampliada pelo centramento e um ponto de vista sistêmico, a compreensão da interrelacionalidade familiar ou social cambia. A percepção de nós mesmos cambia, pois saímos do centro do universo para ver a vida como uma teia onde tudo se relaciona e onde cada quem tem seu lugar e seu poder de escolha sistêmica. Ou seja, a possibilidade de escolher as nossas opções sem transgredir as leis que regem os relacionamentos. Um dos benefícios é a ressignificação dos valores, das emoções, do amor familiar, de nosso verdadeiro tamanho dentro da família e, com isto, a revisão e ajuste que podemos fazer na nossa lista de prioridades. Assim, as perspectivas e as oportunidades são outras. Aqueles excessos de responsabilidade que tínhamos aceitado e assumido como nossas, extremadamente pesadas, agora podem ser reavaliadas e até devolvidas para seus verdadeiros donos. Essa nova perspectiva nos dá uma nova sabedoria e humildade. Nos amadurece, nos retira da criança e nos transforma em adultos. Com isso, aprendemos a respeitar ao outro e este é outro dos enormes benefícios. Deixamos de ver o externo para ver o que está por detrás, o verdadeiramente essencial. Quando olhamos para o campo familiar e o vemos como parte de algo maior, muito maior, como um campo morfogênico, e agimos em direção às soluções através das constelações familiares, contribuímos na manutenção da ressonância positiva, que em definitiva nos humaniza e melhora não só as nossas vidas, sino que também a vida dos que virão, dos filhos, dos netos, das novas gerações. São tantos os benefícios, tão variados e inesperados para cada caso, que se faz impossível enumerá-los. É só imaginar, por exemplo, nas doenças, sejam emocionais ou físicas, em qualquer uma delas, sendo que, em definitiva, as doenças surgem quando esquecemos de nós, quando esquecemos de quem em realidade nós somos. A recuperação da visão equilibrada de nós mesmos, de nosso centro, de nossa frequência, a revalorização da vida e a leveza que significa assumir nosso lugar, se transformam em um marco poderoso para qualquer processo de cura e, por que não, na própria cura. Amigos, algumas palavras e conceitos podem ser mais ou menos difíceis, podem ser mais ou menos conhecidos.
não fiquem em silêncio. Podem entrar em contato com a gente. Muita luz a todos e um forte abraço.